Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Jordano passando aqui para compartilhar algo com você. No vídeo passado nós tratamos sobre algo da teologia do Novo Testamento, a teologia dos evangelhos sinóticos, e hoje eu quero compartilhar algo que para mim, assim como o assunto da aula passada, também é bastante especial. Eu quero falar com você sobre a teologia lucana, a teologia do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, e principalmente mostrar para você por que é que eu amo o Evangelho de Lucas, por que é que eu amo Lucas e Atos, e por que é que eu acredito que o Evangelho de Lucas é o melhor de todos. Então vamos seguir em frente aqui. Quero compartilhar alguns temas com você, alguns assuntos. Como eu disse no vídeo passado, a gente já falou algo da teologia dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, então eu não vou tratar de novo algumas coisas que eu mencionei mais detalhadamente no vídeo anterior. Então, quando a gente fala do evangelho de Lucas, algo que as pessoas recordam, relembram, é o modo como Lucas, tanto no evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos, fala muito sobre o Espírito Santo. Atualmente, essa é uma das ênfases mais lembradas na teologia lucana. Embora nós lembremos naturalmente do evento do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo aparece também no primeiro capítulo do Evangelho, envolvendo intensamente o nascimento de Cristo. Né? Então a gente vê ali, existe um pré-Pentecostes, um Pentecostes dentro do Evangelho de Lucas, ligado em torno da pessoa de Cristo. Então, o Espírito Santo aparece também no princípio do Evangelho de Mateus, mas de maneira mais pontual. Mas no Evangelho de Lucas ele aparece vindo sobre pessoas como João Batista, Maria, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana. Então, esses diversos personagens proféticos do início do Evangelho de Lucas, eles recebem o Espírito Santo. Em vários momentos, vários deles profetizam ou são levados a certos cânticos e louvores, a uma certa exaltação de Deus. Então, existe aí algo que prenuncia o Pentecostes, aquilo que vai acontecer no livro de Atos dos Apóstolos. Então, depois, né, isso se repete no Pentecostes, e ao longo do livro de Atos, no qual o Espírito Santo continuamente unge, guia, capacita os discípulos para a missão. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus se diz ungido pelo Espírito Santo para essa missão. A gente lê isso em Lucas 4, 17 a 21. Então, como um grande profeta que ressuscita mortos, como fizeram Elias e Eliseu. Então, Jesus é o que envia a promessa do Espírito Santo. Por isso, o livro de Atos registra a continuidade da atividade profética entre os discípulos, a continuidade de um certo ministério profético entre os discípulos de Jesus. Essa ênfase do Espírito Santo se manifesta numa ênfase também em milagres. As pessoas lembram muito dos milagres quando leem os evangelhos e quando leem os Atos dos Apóstolos. Então, existem os milagres primeiramente realizados por Jesus e também aqueles realizados pelas mãos dos apóstolos. Há curas de cegos, de aleijados, ressuscitados, exorcismos, profecias, sonhos, aparições de Jesus e de anjos. Até a sombra de Pedro e os lenços de Paulo faziam milagres. Outra ênfase que conecta-se a isso é a ênfase na oração. O Evangelho de Lucas é marcado por momentos de oração, não mencionados nos outros evangelhos sinóticos, e por ensinamentos sobre oração, que também não são mencionados nos outros evangelhos sinóticos. Não quer dizer que os outros evangelhos não falem nada sobre oração, tá? Mas Lucas enfatiza isso de uma maneira particular. Em vários momentos que acontecem nos outros evangelhos, Lucas enfatiza a oração. Ele diz que naquele momento Cristo estava orando. Cristo ora no batismo, Cristo ora na transfiguração, em vários outros momentos Cristo ora. Além disso, 3 parábolas não presentes nos outros evangelhos lidam com o tema da oração. Um amigo importuno, em Lucas 11, a mulher insistente, em Lucas 18, o fariseu e o publicano, em Lucas 18 também. Então nós temos aí ensinamentos sobre oração, parábolas sobre oração que não aparecem nos outros evangelhos sinóticos. Os momentos miraculosos da transfiguração e do batismo, como eu já mencionei, são momentos em que Cristo está orando. E aí a gente vê a conexão entre a oração e o milagre. Por isso também, os discípulos aguardavam a vinda do Espírito Santo em oração no Pentecostes. Também só no Evangelho de Lucas, Jesus passa a noite em oração antes de selecionar os seus
discípulos. Jesus orou antes de revelar sua identidade aos discípulos. No Getsêmani, Jesus encoraja os discípulos a orar. Então os discípulos pedem que Jesus ensine a orar. E nesse contexto, em Lucas 11, aparece a referência ao Espírito Santo. Eles iriam pedir pelo Espírito Santo e o Espírito Santo seria concedido aos discípulos. Então a gente vê a conexão, a oração, o milagre e o Espírito. Outra ênfase importante do Evangelho de Lucas, essa também bastante lembrada, é a ênfase cristológica na humanidade de Cristo. Enquanto o Evangelho de João tem uma ênfase conhecidamente elevada quanto à divindade de Cristo, quanto à cristologia, a literatura lucana tem vários momentos em que enfatiza a humanidade de Cristo. Jesus é retratado como um homem escolhido, nós vemos isso em Atos 2:22, exaltado por Deus, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Os vários momentos em que Jesus aparece orando, veja aqui a ênfase na oração, ressaltam essa dependência em relação ao Pai. Assim como vários textos assinalam a ação do Espírito Santo através de Jesus, a ênfase no Espírito. Então a gente tem a ênfase na oração e a ênfase no Espírito. E o próprio Cristo é canal do Espírito Santo. Então aí naturalmente a gente vê, né, a dependência em relação ao Pai, a dependência em relação à ação do Espírito Santo. Isso não significa que no Evangelho de Lucas existe uma negação, um tipo de cristologia puramente adocionista, né? Cristo é apenas um homem, um profeta cheio do Espírito Santo. Não é isso, não se trata disso. Mas existe uma ênfase, né? Não uma exclusividade, mas uma ênfase na humanidade de Cristo. Jesus é capacitado pelo Espírito. Ele expulsa demônios pelo dedo de Deus. Ele é ungido do Pai, na teologia lucana. Embora exista essa ênfase, essas coisas não negam a divindade de Cristo. Logo no começo do Evangelho de Lucas, Maria é chamada mãe do meu Senhor, significando que Jesus é o Senhor. No contexto, além nos capítulos 1 e 2 de Lucas, essa expressão Senhor continuamente se refere à divindade. Então, Maria é chamada de mãe do meu Senhor, assinalando a divindade do filho dela. Ora, nesse ponto, existe um reconhecimento da divindade também. Embora a ênfase na tradução lucana, na teologia lucana, seja a ênfase na humanidade de Cristo. Coisa interessante também, existe uma ausência quase total de uma teologia da expiação na cruz. Um dos traços mais surpreendentes da obra de Lucas, tanto no Evangelho quanto em Atos, é essa ausência quase total de uma teologia da paixão e da crucificação de Jesus com um propósito soteriológico que diga respeito aos nossos pecados. A morte de Cristo aparece muito mais como um martírio, nunca como um sacrifício expiatório explícito. Mesmo na narrativa da instituição da Eucaristia, disse apenas que o sangue de Cristo é derramado hiper himon, apenas no sentido de por vós, em vosso benefício, mas sem uma conexão com a remissão dos pecados que aparece em Mateus, né? A versão de Mateus explicita isso, mas a versão de Lucas não. Então, no livro de Atos, nos momentos em que a graça e a remissão dos pecados são mencionadas, há uma ligação explícita entre a paixão e a crucificação. Para Lucas, essa ligação explícita não é colocada em nenhum momento. Ou seja, no livro de Atos, nos momentos em que a graça e a remissão dos pecados são mencionadas, não há uma ligação explícita entre a paixão e a crucificação. Para Lucas, é possível pregar o evangelho, mesmo que seja na sua forma mais querigmática, sem mencionar esse papel da crucificação, mas não sem mencionar a ressurreição. Então, nos discursos, nas pregações no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente uma ênfase na ressurreição. Ou seja, no modo de que algo novo foi trazido ali com a ressurreição de Cristo. Em alguns momentos a crucificação é mencionada e até se diz que essa crucificação, essa morte de Cristo aconteceu de acordo com um plano divino. Mas não existe uma explicitação ali de um propósito soteriológico nesses discursos. Cristo padeceu para entrar na glória. Lucas 24, 26, e isso é ecoado nos Atos dos Apóstolos. Cristo precisou padecer, é verdade. Mas os discípulos também precisam padecer. O próprio livro de Atos dos Apóstolos relembra isso. Os textos não conectam a necessidade da paixão à promessa do perdão de nenhuma maneira no Evangelho de Lucas. Em toda a obra lucana,
Possivelmente a única referência significativa a uma interpretação teológica é Atos 20 e 28, que trata o sangue de Cristo como compra. Ou seja, se diz que tais pessoas foram compradas com o sangue de Cristo. Mas não se explica o que significa essa compra. Então é uma expressão que não é explicada em toda a obra do cânon. Ainda assim, só há salvação em Jesus, por sua graça. Atos 4:12, Atos 15:11 e outros textos relembram isso. E é em Cristo que nós alcançamos a remissão dos pecados. Então, existe uma conexão entre a remissão dos pecados e a pessoa de Cristo, mas não existe uma ligação disso com a cruz. É interessante como o nosso credo apostólico, ele deixa a remissão dos pecados e a cruz em momentos diferentes, não procura fazer essa ligação, essa conexão entre essas coisas. Talvez um resquício desse evangelho, desse querigma lucano. Então a morte de Cristo é colocada muito mais em linha com as várias mortes de profetas e justos no passado. Como profeta, Cristo morre em Jerusalém. Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Uma coisa que eu gosto de dizer é que o Evangelho de Lucas não tem uma teologia da encarnação. Ele tem uma teologia da visitação. O modo como Deus está visitando o seu povo na figura de Cristo, e essa visitação não é reconhecida. Chegaria o tempo em que o sangue de todos os profetas e justos seria requerido. Pois bem, nesse processo de visitação, algo novo de Deus é trazido. Em vários momentos, o Evangelho de Lucas se preocupa com os necessitados. A compaixão é um tema enfatizado, particularmente pelo Evangelho de Lucas. Enquanto o Evangelho de Mateus fala dos pobres de espírito, dos que têm fome e sede de justiça, em Lucas essas palavras dizem respeito à pobreza material. Não são os pobres de espírito, mas os pobres. Não são os que têm fome e sede de justiça, mas os que têm fome e sede. E o Lucas não apenas diz isso no sentido de não ter, essa explicação como pobres de espírito ou fome e sede de justiça, mas também pelo fato de que ele contrasta os pobres aos ricos. Então, existe um claro contraste ali em Lucas 6, do 20 ao 26, que explicita o sentido que essas expressões tinham para Lucas. Ele está preocupado com pessoas esquecidas, com os pobres, com os miseráveis, com os necessitados. Então, somente no Evangelho de Lucas é registrado o ensino de Jesus sobre convidar os pobres e os doentes, não os amigos e os ricos, para um banquete, em Lucas 14, do 12 ao 14. Desenvolvendo o tema do tesouro do céu e da recompensa do mundo vindouro, presente também nos outros evangelhos. Essa noção do tesouro no céu era uma noção que existia no judaísmo. Ela está registrada no judaísmo da época, que através de esmolas, através de boas obras, as pessoas acumulam certos tesouros nos céus, que posteriormente isso é desenvolvido na noção de tesouro de méritos. Mas isso existe nos evangelhos sinóticos, a noção de tesouro nos céus. Então não é algo exclusivo de Lucas, mas ele desenvolve mais a noção de tesouro dos céus e de recompensa do mundo vindouro do que os outros evangelhos. Então essa preocupação com os necessitados e com a solidariedade reaparece no livro de Atos dos Apóstolos. Embora, é certo, isso seja muito mais enfatizado no Evangelho do que nos Atos dos Apóstolos. Então, Jesus se compadece também dos pecadores. A parábola da ovelha perdida, que também é registrada por Mateus, o Evangelho de Lucas acrescenta a dracma perdida e o filho perdido, filho pródigo. Esse evangelho registra a preocupação de Cristo com os perdidos, com aqueles que estão espiritualmente destituídos e também com aqueles que estão materialmente destituídos. Ele está preocupado com aqueles que não têm. Ele vai até aqueles que não têm. Então, entre os esquecidos estão os publicanos. Em Mateus e em Marcos, Jesus já mostra compaixão para com esses grupos. Mas o Evangelho de Lucas acrescenta várias histórias interessantes que enfatizam essa dimensão. A história de Zaqueu, que é reconhecido como filho de Abraão, a parábola do fariseu e do publicano, que nós já mencionamos, além da mulher pecadora em Lucas 7, uma maneira como Lucas reconta a história da mulher que unge a Cristo. Então, o Evangelho de Lucas tem um interesse particular em mostrar a preocupação de Cristo com as mulheres, a participação das mulheres no ministério de Jesus. 3 delas aparecem profetizando nos primeiros capítulos: Isabel, Maria e Ana. E nos Atos dos Apóstolos, outras mulheres aparecem profetizando em Atos
21, 9. Então, Maria Madalena foi liberta de uma possessão demoníaca e duas outras histórias envolvem mulheres sobre ataque demoníaco registradas apenas por Lucas. Uma delas é a libertação de uma mulher de uma enfermidade no sábado. A outra, já no livro de Atos, envolve uma escrava que possessa dava lucro aos seus senhores. Então Lucas se preocupa também com a posição e condição das mulheres. Mas algo que naturalmente se evidencia na leitura da obra lucana é a compaixão de Deus para com os gentios, que viviam longe da comunidade e da aliança de Israel. Um gentio aparece na parábola do bom samaritano como exemplo de misericórdia. E na outra história, como exemplo de gratidão. Há nesse evangelho, no evangelho de Lucas, um simbolismo numérico ligado à missão às nações. Enquanto os outros evangelhos de Mateus e Marcos contam o modo como Cristo envia seus 12 discípulos a evangelizar, somente Lucas fala dos 70 discípulos. E o número 12, como símbolo da nação de Israel, é contrastado ao número 70, representando as 70 ou 72 nações dos povos. Então, existe um simbolismo ali no envio dos discípulos, no modo como Cristo já tem em mente a salvação das nações. O livro de Atos conta, em parte, a história de como o evangelho alcançou outras nações. Primeiro os samaritanos e os prosélitos do judaísmo, mas depois também os gentios, que nunca tinham tido contato com a lei. A pergunta que os discípulos fazem a Jesus nesse livro é sobre quando o reino seria restituído a Israel. A gente vê isso no começo dos Atos dos Apóstolos. Jesus não responde diretamente à pergunta, mas diz aos discípulos que deveriam aguardar a vinda do Espírito e ser testemunha para as nações. Será que Jesus mudou de assunto? Na verdade, o livro de Atos mostra como essa restituição do reino de Israel aconteceu através dos gentios. A entrada dos gentios na igreja significou a restauração do reino de Davi. A gente vê isso na interpretação de Atos 15, do 13 ao 17. Mesmo no tempo em que ainda não havia ouvido o evangelho, as orações de Cornélio eram ouvidas por Deus. Por isso, Deus enviou Pedro até Cornélio, que era um gentio, para que esse reconhecesse o evangelho. Deus se preocupa com os povos. Essa preocupação com os gentios não é uma rejeição da herança judaica. Jesus é rei do trono de Davi. Relembra Lucas 1,32. Lucas reafirma de várias maneiras que Jesus é o Messias davídico. Que ele é a continuação das esperanças de Israel. Isso aparece no Cântico de Zacarias, isso aparece no Cântico de Maria. Mas essa esperança é uma esperança que se expande, que se amplia para todas as nações. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais influentes e mais impactantes do Evangelho de Lucas. A compaixão de Deus para com os homens.